E aí, qual é? Eu sei que muita gente tá esperando outro vídeo de lore, no caso do LoreVTuber, mas relaxa, vai sair ainda. É que eu tô tendo problema pra conseguir achar mais lore ainda, tá demorando um pouco, mas vai sair. Mas, nesse meio tempo, por que não falar da lore da ViShoujo? Obviamente, não a lore inteira, porque sim, tem muita gente, mas alguns do que eu acho que dá pra colocar nesse vídeo, inclusive Iron Mouse. Então esse é um parte 1 da lore da ViShoujo, depois vai ter mais outras lores, mas essa aqui é a parte 1 e a gente vai ter lore da Iron Mouse de mais 4. E eu vou começar já direto com a lore da Mouse e do Boob. E pra quem não sabe, o Boob é basicamente o mascote da Mouse, que também virou um VTuber entre muitas aspas, mas esse é um meme próprio da Mouse. É engraçada a situação, mas eu vou explicar talvez em outro vídeo a situação do Boob. Pra quem conhece a Mouse já sabe quem é o Boob, sabe que é uma piadocas bem engraçada que aconteceu lá, mas eu explico em outro vídeo. Vamos lá, a Mouse, em resumo, resumindo, ela seria Satã ou Lúcifer. Assim, o nome real da personagem Iron Mouse é Satanael, faz referência ao Satã. Agora, a história dela faz sim alusão à história de Lúcifer. Tanto é que o início dela é basicamente a Iron Mouse desafiando Deus. Vamos lá, vamos colocar agora a parte mais detalhada. O criador do ViShoujo Verso criou o mundo inteiro e logo em seguida ele foi e se escondeu em uma sala fechada. Basicamente, ele cria o mundo e logo depois se isola, deixa apenas uma porta onde os anjos ficam na frente para proteger ela. Afinal, em teoria, os anjos são os seres mais perfeitos do mundo. E, por consequência, aqueles que vivem no paraíso e guardam a porta do criador. Porém, sem nunca poder saber o que de fato tem atrás dela. E é nesse ponto que a Mouse aparece e ela começa a agir então para querer ver o que tem atrás da porta, com o pensamento de se de fato tem um criador lá atrás. E essa curiosidade também infecta os outros anjos, querendo ver o que tem lá atrás, enquanto o Serafim se opõe a ela. Pra quem não sabe, um Serafim é basicamente um anjo de categoria mais alta. E entre os Serafins está, obviamente, Gabriel, que se opõe a Mouse e Satanael de poder ver o que tá na porta. E tem um conflito de curso bem legal esse ponto, em que a Mouse aponta que, esse paraíso é falso, ele é apenas uma ilusão, que ele é chato, sem graça e que os pecados que as pessoas tanto julgam são aquilo que dão à vida valor. É um discurso filosófico bem interessante e bem legal pro contexto da história. E a curiosidade dela é o que leva ela de fato a fazer tudo isso, e os anjos também começam a ser movidos por isso, com a curiosidade de saber o que tem de fato atrás da porta. E mesmo, o Serafim tentando pedir, a mesma fala que não tem mais o que fazer, a curiosidade já tomou conta da mente deles. Sabe, o motivo da revolta é bem interessante e bem estudado com o contexto da história da Mouse, eu achei isso bem legal. Então, nesse conflito, eles conseguem abrir a porta do criador e ver o que tem lá atrás. Porém, a visão que eles veem é tão terrível e assustadora que todos eles começam a arder em chamas e são mandados para o inferno. O que tem lá atrás não é mostrado pra gente, mas a própria Mouse fala que aquilo é errado e assustador. E o Boob, que também estava entre os anjos, também fica enojado e assustado com o que ele viu, dizendo que nenhum dos demônios realmente quer se lembrar daquilo e meio que tentou apagar da mente deles o que eles viram. Foi uma visão tão terrível que literalmente mudou como o corpo deles era, então realmente é uma coisa bem assustadora que tem lá atrás. E bom, como falei, os demais anjos vão e caem para o inferno, porém a Mouse, por ser quem provocou a revolta, tem uma punição um pouquinho pior. Ela é salada em uma caixa vazia, sem nada pra fazer, ficando presa com o próprio tédio e solidão. E ela fica assim por um longo período de tempo, até que a gente chega na história do Boob, que eu vou falar agora, porque ela tá ligada também a essa história da Mouse. E bom, em resumo, o Boob, ou o nome completo dele, que é isso aqui: I am Infernal Beelzebub, an acre cruelty apocalypse, the opposite of divine, prince of suffering and torment, master of all sin, conqueror of the underworld, and king of all demonkind. Or Booby for short. É um nomezinho meio grande. Mas então, o Boob era um dos anjos que virou um demônio ao ver o criador de fato. E bom, ao cair, após recuperar, ele tem um foco bem claro. O foco dele é dominar o submundo. E bom, sim, ele faz isso. Ele consegue conquistar quase o mundo inteiro, faltando apenas uma fortaleza. E bom, nessa fortaleza tinha um cubo com o poder supremo de todo o inferno. E o Boob queria isso para ter esse poder e finalmente poder realmente dominar o inferno como um todo. Então ele e o exército dele vão até a fortaleza e conseguem adentrar e pegar o cubo. Porém, quando ele liberar o poder do mesmo, digamos que algo deu bem errado. Ao invés de ele absorver o poder do cubo, foi ao contrário, o cubo roubou o poder dele para quebrar o isolamento da Mouse. Então o Boob sem querer acabou libertando a Mouse, que obviamente virou a verdadeira rainha do inferno e começou a comandar tudo. Enquanto o Boob virou um diabinho minúsculo e basicamente virou o servo dela. Afinal, ele meio que não tinha escolha, ele queria o poder, mas não tinha como conseguir, então sobrou a ele apenas servir ela. A Mouse também meio que mete um louco e faz ele virar amigo dela e tudo mais, mas é basicamente isso. A Mouse meteu o louco para ser amigo dela e ele queria o poder dela, então foi meio que isso que uniu os dois. E bom, a Mouse então passa alguns séculos no inferno governando lá, até que ela fica entediada e resolve ir pra Terra.
Quando ela faz isso, ela derruba o poder do Boob e deixa ele como governante. E adivinha só, ele também começa a governar, porém também fica entediado e com saudades dela. Então, guiado pela saudade e pelo tédio, ele vai atrás dela no nosso mundo. E nesse ponto, ele encontra ela aqui no nosso mundo como Iron Mouse e volta a ter a amizade e virar o mordomo dela. É uma relação bem fofa de dois amigos que foram forjados com o tempo. É uma coisinha bem legal de se ver na história. E olha, eu gosto bastante da Iron Mouse, do Boob e desse ponto todo da Vishojo que é colocado no submundo. Esses dois têm uma história bem legal e bem conectada. Tudo bem que o Boob de fato é meio que uma piada da Iron Mouse, então você tá ligado a ela. E é uma história fofa. Eu gostei bastante dela. Outra lore que se passa no mundo é da Apricot, ou Fruit, no caso. É que ela tem dois nomes. O nome oficial é Apricot, mas o apelido que é mais usado é Fruit, então ela usa meio que os dois. Pra fazer, ela chama aqui de Apricot na maior parte dos casos. E, bom, em resumo, a Apricot é uma Lich, ou seja, uma morta-viva de alto nível. Que, quando ainda era viva, era uma pessoa meio humana, meio dragão. Mas, quando ela morreu, ela perdeu a associação dela para com os dragões. Sendo agora, basicamente, só uma morta-viva de alto nível. E basicamente ela virou a rainha dos mortos-vivos do submundo, comandando o pequeno castelo no qual ela vive isolada, tendo apenas os servos-esqueletos como companhia pro dia a dia. E também seu talismã mágico, Terry, que apesar de ser uma coisa viva, odeia ela. Então a opção dela é esqueletos feitos pra ela, pra ser basicamente servos fiéis, e um amuleto que odeia ela. Não é muita opção de amizade. E ela vive solitária no submundo até que um dia ela encontra a Iron Mouse e tem uma conversa com ela e ensina como ela pode criar um portal para o mundo humano. E, no momento que ela faz isso, ela revela que tem medo dos humanos porque os humanos queimaram ela no fogo para achar que ela é uma bruxa. E olha, necromancia é uma arte de bruxaria, então eles não estavam errados em achar que ela é uma bruxa. Tacar ela no fogo é outros 500. Então ela tem inicialmente traumas humanos até porque a Mouse quer vir pro nosso mundo. Mas isso fica na cabeça dela por vários anos. Então ela pensa, pô, por que eu também não tento ir pro mundo dos humanos? E ela pensa até que ela decide, tá, eu vou ir lá. E ao passar pelo portal, ela vê um mundo bem mais tranquilo e calmo do que era o mundo passado dela. Então ela resolve agora voltar a viver com os humanos e, diga-se de passagem, resolve tentar também coletar algumas almas via stream dela, que é questionável, mas não vou julgar ela aqui. E olha, a história dela com a da Mouse é bem mais simples, que o vídeo dela é bem mais curto, mas estabelece mais a conexão, pra assim dizer, do Vishojo verso. O que é legal, afinal todo mundo vai ser o protagonista da porta em geral, muita gente vai ser só aquele cara que tá em algum canto mais quieto e que tá de boa, mas que ainda assim é afetado pela ação dos outros, então é legal ver uma história desse tipo. E assim, outra história assim com a Mouse, mas também com outro membro, que no caso é a Melody. Dá pra dizer que em questão de lore, as duas é que mais afetam o Vishojo verso, mas eu vou deixar aqui a Melody pro outro vídeo, eu vou falar aqui apenas de duas histórias que envolvem ela. Mas sabem que ela é basicamente um programa de computador insano. E ela faz diretamente a próxima história, que é a da Zentreia. E a Zentreia tem duas lores. Uma lore antiga, que é quando ela é um dragão, e a outra atual, que é que ela é um ciborgue. Sim, ela tem dois modelos, sim, ela usa os dois, e sim, os dois têm histórias diferentes. A do dragão é bem simples, na verdade. É basicamente uma imperatriz dragão que viveu e governou durante vários anos, e que acumulou nesse meio tempo várias riquezas e poder, vendo que pra ela o mundo era sem graça e nada pra ela fazer. Ela sentia que não tinha nada demais e que ela sentiu vazio no peito. E esse sentimento, sem querer, cria uma magia que faz ela virar uma meio dragão, meio humana, pra finalmente poder viver uma vida normal e encontrar nessa vida a felicidade. E aquele negócio, é uma historinha bem simples e comum, porém uma historinha bem legal. Já a história da Cyborg, essa sim é grande e essa sim é muito interessante. Resumindo, ela vem do futuro pós-apocalíptico quando as máquinas dominaram os seres humanos. E esse mundo é meio que uma mistura de Terminator, Blade Runner e também um pouco de Mad Max. E é como eu disse, esse mundo as máquinas dominam, os seres humanos estão quase extintos. E os que sobraram estão em uma resistência contra as máquinas, com o objetivo de criar a máquina do tempo e mandar as Zentreia passado para mudar esse futuro devastador. E a história meio que mostra o sacrifício, a dificuldade que foi de roubar o esquema da máquina do tempo para mandar ela passado. E em geral, esse futuro aconteceu por causa da Malware, que é basicamente a versão maligna da Melody. Foi ela que infectou as máquinas e foi ela que causou esse apocalipse. E é ela que nesse momento enfrenta a Zentreia e os humanos, para evitar que eles liguem a máquina do tempo e também para exterminar todos eles. E olha, em teoria os dois lados venceram. Os humanos conseguiram criar a máquina do tempo, ativar ela e mandar a Zentreia passado para evitar esse futuro. E a Melody conseguiu exterminar geral. Só faltou a Zentreia e conseguiu o passado, mas ela terminou todo o resto. E no fim, é revelado numa conversa final que não importa se a Zentreia voltar no tempo ou não, aquele futuro não vai ser mudado. O que vai acontecer é que outra linha do tempo vai ser criada, mas naquela linha do tempo, aquele futuro tá devastado e é isso aí. Em resumo, a Zentreia vai ver outra vida em outro universo, mas aquele universo, sim, foi devastado pelas máquinas e as máquinas ganharam. E sim, é um plot twist bem legal na lore dela, achei bem curioso isso. E sim, obviamente também foi bem surpreendente
inteligente, realmente um plot twist bem legal. Então a Zentreia volta ao passado, ela encontra a Melody, ela tenta ameaçar a Melody, que não entende a situação, acho que é só uma brincadeirinha, e a Zentreia fica confusa por não saber o que era aquilo. Porque aquela não era malware, aquela era Melody, antes de ser maligna, então não era uma pessoa. Por isso que a Zentreia fica confusa e não faz nada contra a Melody. Acaba que as duas simplesmente não sabem o que realmente tá rolando, fica uma encarando a outra confusa. Mas a Melody vai embora, a Zentreia fica confusa e meio que só vai seguindo em frente, vendo esse tempo que ela tá, o momento atual e o presente que ela tá. Então, pra ficar de olho da Melody, acaba pensando em entrar pra Vishojo pra ficar vigiando ela e também conhecer esse presente atual. Então ela entra por dois motivos, proteger a humanidade e meio que aprender sobre o presente. E é o que eu falei, a história dela é uma historinha bem bacana e com plot twists bem legais. E honestamente, eu achei que sim, é uma história bem executada e bem interessante. E até tem várias vezes referência à versão dragão dela. E o fato de que ela não costuma usar a voz pra streamar. A Zentreia meio que usa o programa de texto pra falar por ela, ela tem meio que vergonha da voz dela e não quer que descubram quem ela é. E na história, vocês questionam por que a voz dela é tão estranha, o que faz sentido com a lore da personagem. E sabe, honestamente, é legal essas referências, eu gostei bastante de ver elas no meio dessa história. E por fim temos uma das lores mais estranhas que eu já vi, e pelo amor de Deus, o que é isso? Que é a lore da Hime Hajime. Em resumo, ela é um meio dragão, meio robô, vindo de um planeta alienígena. E assim, no planeta dela o que importa muito é a força, porque assim, as mais fortes podem ter todos os machos que ela bem entenderem. Sim, a lore dela começa aí. E pra aquela que quer ter os machos, basicamente pra ter filhotes. E pra aquela que quer filhotes, pra criar um exército de mini-elas. E sim, canonicamente ela fez isso. Ela teve vários filhos que junto com ela dominaram o planeta inteiro dela. Eu não tô brincando, essa é realmente a lore dela. E ela vem pra Terra basicamente pra poder dominar mais coisa ainda. Então ela deixa a filha do planeta natal dela e vem pra cá pra dominar mais coisa, do jeito que ela sabe. E olha, acho que entenderam como ela domina as coisas, não é mesmo? É, esse é o plano dela. Porque ela chega na Terra meio que desiste, entre aspas, disso, sabe? Já que quando ela chega no Japão, em Tóquio. E ela começa a ficar interessada na cultura do Japão. Então ela vai com o apartamento da Melody e começa a viver no Japão por um tempo. E é basicamente isso. Essa é a lore dela. E como eu falei, é uma lore bem estranha. Além de que não sabemos se de fato ela parou com ela do plano de criar mais filhos para dominar o mundo. Então, esse plano pode ter ação, a gente não sabe. Como eu disse, é uma lore bem estranha. E vale citar, o apelido que ela ganhou nas lives é a MILF mais forte de todas. O que é ainda mais estranho. Mas é, coisa de que por hoje, bem, isso é só. Depois dessa, tem que terminar mesmo com isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter. Então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes. Se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!